Olá pessoal, estamos aqui de volta, sexta-feira. Cada vez mais não sabemos o que, afinal de contas, qual é a diferença entre sexta-feira, segunda-feira, sábado, domingo. Esta coisa de viver recluso não é uma coisa muito simples. Mas não é esse o objetivo do nosso vídeo, então vamos diretamente a alguns informes, alguns avisos para que a gente possa tomar um pouco conta do nosso tema. O primeiro aviso extremamente importante, que vamos repetir aqui também na segunda-feira, é que na terça-feira teremos uma outra entrevista. Na terça-feira, depois vamos entrevistar um professor da Universidade Federal de Goiás, que é o professor Denis Castilho. Na verdade, o que aconteceu é que Denis, um amigo nosso de muito tempo, ele escreveu alguns artigos para o Pragmatismo Político, associado aí a essa ideia de fazer uma análise geográfica do coronavírus, dessa crise sanitária, não é? De caráter sanitário e de dimensão, de escala planetária. São artigos realmente muito curiosos e tal. Então conversei com o Denis e ele se propôs aí, se dispôs a fazer essa entrevista para nós. Estamos terminando aqui de ajustar as questões de ordem técnica e na terça-feira da semana que vem, então vamos ter aí uma conversa bastante interessante, bastante empolgante, inclusive, sobre essa coisa do coronavírus, não é? Que é o tema de todo mundo a toda hora, desde que acordamos até quando tentamos dormir. Não é? O segundo ponto é que na próxima semana faremos algumas mudanças de percurso. Nós vamos continuar nesse esquema, segunda, quarta e sexta vídeos e na terça-feira um novo podcast. Mas vamos fazer uma mudança no sentido de utilizar as quartas-feiras para um outro tema, não é? Nós vamos inserir um tema com o qual nós não trabalhamos ainda desse projeto, né, de elaboração desses vídeos, desse canal do YouTube, que é discutir os fundamentos da própria geografia. De alguma maneira, vamos fazer uma série de vídeos, tentar discutir o significado desse campo do conhecimento, dessa ciência, que é a geografia, com o qual eu me relaciono pessoalmente já há algumas décadas, não é? E que acho que é uma preocupação que talvez faça sentido para um grupo de pessoas que estão aqui nos acompanhando. Então, imaginando o interesse de todos, vamos aqui também tomar um pouco o nosso tempo para discutir a nossa própria ciência, ou pelo menos, não é, aquela que de alguma maneira eu estou inserido e que uma parte das pessoas que nos acompanham também. Então vamos aqui fazer pequenas mudanças, mas que talvez nos ajude a ir ampliando esse debate, essa conversa e pedindo sempre que vocês que estão aqui nos assistindo, que vocês primeiro se inscrevam no canal, que vocês, façam tudo o que deve fazer, dar os seus likes e coisas desse gênero, mas fundamentalmente que vocês nos mandem a opinião de vocês, o que é que vocês estão achando, se gostam, se não gostam, se fazem, se não fazem, e mais do que isso, não é? Que nos façam perguntas, nos façam aí algum tipo de direcionamento para que a gente possa continuar com esse projeto. Acho que de alguma forma está sendo interessante um grupo de pessoas. Estou convidando vocês a participar da forma mais ativa possível nesse conjunto geral que é a conversa sobre a escola e agora, a partir da próxima quarta-feira, a nossa conversa sobre a geografia propriamente dita. Muito bem, tal como prometi na quarta-feira passada, iríamos nesse final de semana, nessa sexta-feira, tratar mais um pouquinho sobre essa questão da reforma curricular e da Base Nacional Comum Curricular. Quero tratar aqui de dois temas rapidamente, colocando perguntas, colocando dúvidas e as dificuldades que vejo, né, nessa coisa toda.
primeiro lugar, quem lê a Base Nacional Comum Curricular, agora já na sua versão final, publicada na internet, facilmente encontrável na internet, nós vamos nos defrontar com um documento em torno de 600 páginas que vai pegar, então, ou propor, não é, quais seriam as diretrizes, os fundamentos, o que é que se busca, o que é que se quer conquistar desde a educação infantil até o ensino médio. Isso, digamos, é um trabalho de fôlego, sem dúvida nenhuma. Alguma coisa eu acompanhei, cheguei até a ser leitor crítico de uma parte, né, desse trabalho todo numa versão ainda anterior. Bom, isso é uma loucura completa. Mas, de qualquer maneira, dentro dessas 600 páginas, o governo federal, o Ministério da Educação e Cultura, né, procura nos indicar o que finalmente o governo brasileiro deseja da sua escola, não é? A escola básica. Não estamos falando aqui do ensino superior, estamos falando exclusivamente da educação infantil, do ensino fundamental e do ensino médio. E eu queria chamar a atenção, num primeiro momento, independentemente, vamos dizer assim, da pretensão geral de um documento que procura abarcar, então, todos os níveis, todas as possibilidades, as relações, inclusive, né, bastante sutis entre o conteúdo A e o conteúdo B, dentro da competência do tipo A, do tipo B, do tipo C, são 10 competências no total. Quer dizer, como é que cada um desses conteúdos está associado a uma determinada competência, a uma determinada disciplina. Bom, é uma coisa de uma sofisticação bastante importante e muito grande. O que me chama a atenção num primeiro momento é a divisão que se faz, não é? Quer dizer, a divisão do próprio conhecimento. A ideia de que existiria, então, um campo geral dentro da escola chamado de linguagens, e dentro dessas linguagens, claro, a língua materna, a língua portuguesa, a língua estrangeira, a educação física, não é? Bom, as artes, esse tipo de coisa. Depois nós temos a matemática, as ciências humanas, ok? E as ciências da natureza. É interessante a gente tentar perceber o significado de uma coisa dessa. Num primeiro momento, valeria a pena fazer perguntas fundamentais, né? Quer dizer, não seria a matemática uma linguagem? A matemática está separada do campo das linguagens. Pergunta 1. Segundo, em que medida existe no grande campo do conhecimento humano, não é? Da nossa sociedade, da chamada, vamos aqui nos restringir a tal tradição da sociedade ocidental, uma coisa genérica geral chamada ciências humanas. O que são as ciências humanas? Aqui já entrando um pouco na geografia, vocês consideram mesmo que geografia seja uma ciência humana? Bem, será que, do ponto de vista da tradição geográfica, da grande tradição geográfica, né, centenária, milenar, dependendo do que se entende por isso, né, rompendo aí com a ideia de que a geografia já nasceu na academia e coisas desse gênero, mas pensando na geografia enquanto uma grande tradição até que antecede os próprios gregos, a própria civilização grega, será que realmente nós estamos falando disso que se chama de ciências humanas? Isso é suficiente para falar da geografia? É suficiente para se falar da história, digamos assim? Considerando que quando nós falamos de história, aparentemente já estamos definindo que se trata da história das sociedades. Porque quando nós falamos da história do planeta, da história geológica do planeta, então aí nós colocamos uma série de adjetivos. Nós colocamos a história das estrelas, a história de sei lá o quê. Mas quando nós usamos exclusivamente a palavra história, estamos falando então da história das sociedades humanas. Agora, quando nós falamos de geografia, temos essa mesma restrição? Por que nós chamamos de ciências a biologia, a química, a física? A geografia, a história não são campos científicos, é isso? Do que nós estamos falando, então, quando falamos dessas coisas? O que é que essas pessoas desejam nos dizer? Estou aqui colocando perguntas que são perguntas sobre as quais nós precisaremos
estabelecer algum tipo de resposta. Não há dúvida que a ideia geral de dividir as disciplinas nesses macrocampos do conhecimento e criar esses macrocampos, independentemente da tradição de onde eles vieram, que estão muito associados à tradição francesa, ao iluminismo e coisas desse tipo, mas, de qualquer maneira, o que será que nós estamos dizendo quando dizemos isso? Será que a discussão do relevo na geografia, a discussão do clima, a discussão da cartografia e a discussão das sociedades e tudo mais implicaria em dizermos que a geografia é uma ciência onde, vamos dizer assim, tudo isso se junta de uma forma bem ajustada, ou na verdade nós estamos falando de diferentes campos do conhecimento? Dúvidas de geógrafos. Isto aí, a partir da próxima quarta-feira, vamos tentar entrar um pouco nisso, mas assim, do ponto de vista da escola. O que é que nós estamos querendo com isso? Estamos querendo a formação de professores generalistas outra vez? Professores que dão aula de história, geografia, filosofia, sociologia, formados aligeradamente num contexto de uma coisa chamada ciências humanas? É possível realmente sermos professores de ciências humanas? É possível sermos professores de física, química e biologia, tudo ao mesmo tempo? O que será que a Base Nacional Comum Curricular quer com tudo isso? Onde está aí o projeto de sociedade, que de alguma maneira está logo na introdução, e a realização dessa prática, que se coloca um pouco mais para frente, nas páginas um pouco mais para frente. Vamos voltar a isso. Isto é um assunto, me parece, bastante espinhoso e estamos aqui para discutir, não é isso? A Base Nacional está aí, todos nós, de alguma maneira, nos sentimos mais ou menos obrigados a segui-la. Não sabemos de fato quando é que ela vai chegar à sala de aula, porque entre a Base Nacional e a sala de aula existe a escola, o professor, a comunidade, a tradição, os nossos hábitos, as nossas dificuldades, os nossos... Bom, muita coisa existe, mas de qualquer maneira a base está aí e vale a pena a gente conversar sobre ela. Não esqueçam, na próxima semana, segunda-feira, retomamos aqui essa discussão sobre escola. E na quarta-feira começamos a nossa discussão sobre geografia. Na sexta voltamos com a escola. Na terça-feira teremos então o podcast com o Denis Castilho e a questão do coronavírus. Um bom final de semana para todos nós, que a gente consiga passar mais esses 2 dias, não é? Esse sábado e domingo bem escondidos dentro de casa, né? Quando isso é possível. E, bem, vamos lá, vamos tentar sobreviver. Um abraço a todos e um bom final de semana.